Olá, família, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe teus sonhos, os teus projetos. Meu amado irmão, presta bem atenção que este vídeo vai ser um vídeo muito abençoador e também esclarecedor. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, mudar a sua mentalidade e também mudar de repente a sua maneira de ver esta mensagem que vamos trazer no dia de hoje. Uma pergunta que eu coloquei lá no vídeo ou na thumbnail do vídeo é o seguinte: você tem certeza, você tem a convicção e a certeza da sua salvação? Você pode responder para você mesmo sim ou não. Por quê? Porque há muitas pessoas que ela tem essa dúvida devido a algum pecado que ela cometeu, devido de repente uma situação que aconteceu com ela, ela se afastou da presença de Deus, da igreja, e muitos vêm se questionando e perguntando assim: será que realmente se eu morrer hoje eu estou salva, eu estou salvo? Será que realmente se eu partir desta terra eu vou entrar no reino de Deus? Eu vou entrar na mansão celestial? Então tem muitas pessoas que têm esses questionamentos na sua vida e muitas das vezes ela não tem essas respostas vinda da boca do homem, mas a Bíblia ela vai responder para mim e para você acerca dessa situação que você pensa, se você realmente tem certeza se você partir hoje você está salvo ou se de repente você está condenado ao fogo do inferno. Meu amado irmão, presta bem atenção que existe 3 características na vida do ser humano que vai selar, vai carimbar realmente a certeza da salvação para aquela pessoa que sabe que um dia todos nós vamos morrer. Nós sabemos que um dia todos nós vamos partir desta terra. E para onde vai ir a nossa alma? Você bem sabe que Jesus Cristo veio nesta terra para trazer em primeiro lugar a salvação para a sua alma e também para a minha alma. Ele curou, ele libertou, ele ressuscitou mortos. Jesus fez vários milagres, mas ele veio com um propósito. E o propósito é o propósito da salvação. Todo cristão, todo crente, todo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele sabe que esse propósito da salvação é algo fundamental, é algo realmente primordial. Você pode ter uma boa casa, você pode ter o seu carro, você pode ter de repente a sua empresa, o seu dinheiro no banco, você pode ter de tudo aqui nesta terra, mas se você conhece a Bíblia, você vai entender que tudo que você tem aqui nesta terra é passageiro, e tudo que você precisa não é somente as coisas materiais, mas o primordial é a salvação da sua alma. Eu quero começar aqui lendo para vocês no livro de Mateus, capítulo 7 e versículo 21. E essa mensagem, ou esta palavra, é uma das prioridades que o Senhor quer que eu e você venhamos observar e praticar. Diz assim no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus dizendo: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Meu amado irmão, presta bem atenção, que eu comecei dizendo que existem 3 características para você entrar no céu e para você ter a certeza da sua salvação. A primeira delas que eu pontuei aqui
É aqui Jesus falou: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que faz ou pratica a vontade do meu Pai. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o ser humano obedeça a sua palavra. A vontade de Deus é que o ser humano ande segundo aquilo que ele ordenou dentro das Escrituras Sagradas. Aquele que faz a vontade de Deus, ele procura obedecer os mandamentos de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, ele procura fugir da aparência do mal. Presta bem atenção que a Bíblia Sagrada vai citar um homem chamado Jó. A Bíblia vai dizer que este homem era íntegro, ele era reto, ele era justo e ele se desviava da aparência do mal. Portanto, este homem, ele perdeu seus bens, ele perdeu seus gado, as suas ovelhas, ele perdeu os seus 10 filhos, ele perdeu muitas coisas materiais e também perdeu a sua saúde. Mas diz a Bíblia Sagrada que este homem, ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha um temor para com Deus, que ele, mesmo ficando o seu corpo coberto de lepra, ele não pecou contra Deus. Você bem sabe a história de Jó. A mulher de Jó vê tanto sofrimento, a mulher de Jó vê tanto problema na vida de Jó. Jó só ficou com um caco de telha para se raspar, porque diz a Bíblia que Jó estava coberto de chagas, de lepra, do alto da cabeça até a planta dos pés. E aí a mulher dele, vendo o sofrimento dele, a mulher vai dizer assim para ele: homem, tu ainda conserva a tua integridade com esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. E Jó, olhando para ela, vai dizer: mulher, tu fala como qualquer louca. Temos recebido os bens de Deus, temos recebido as bênçãos de Deus. Não haveria também de receber o mal? Diz a Bíblia que Jó não pecou contra Deus. Então Jó está inserido nesta palavra aqui. Mas qual é aonde Jó está inserido? Aqui o texto, em Mateus capítulo 7, versículo 21, está dizendo assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jó, ele fazia a vontade de Deus. Jó, mesmo perdendo seus bens, ele continuava adorando a Deus. Jó, mesmo perdendo os seus 10 filhos, ele não deixou de glorificar a Deus. Jó, mesmo perdendo a saúde e ouvindo aquelas palavras da sua mulher, ele continuava acreditando fielmente no poder de Deus. Então, essa é a primeira característica. Eu queria que você pensasse e você analisasse a si mesmo se você tem essa característica de realmente fazer a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, fugir da aparência do mal, andar segundo aquilo que Deus lhe ordena para você andar. Se Deus falou, não ande em pecado, largue o pecado, você tem que abandonar o pecado e não tem que fazer nada daquilo que a sua carne pede. Você tem que amar as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que lhe odeiam. Você tem que perdoar aqueles que têm te ofendido. Isso é fazer a vontade de Deus. Você tem que procurar andar em santidade, não somente dentro da igreja, mas também aí no seu trabalho, aí na sua empresa, no meio da sua vizinhança. Enfim, você tem que procurar fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque se você faz a vontade de Deus, se as pessoas olham para você e vê que você é um servo, uma serva lavada e remida no sangue do Cordeiro, isso simboliza que você está fazendo a vontade de Deus
aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Isso é um ponto que você tem que ter com Deus para que você possa entrar no reino de Deus. Eu também quero ler com vocês aqui uma mensagem muito poderosa da parte de Deus que está também no livro de Mateus, capítulo 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. E preste muito bem atenção o que está dizendo. Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar com o esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Preste muito bem atenção. Essa é a segunda característica. Está dizendo nesta parábola que existia 10 virgens. Todas elas queriam entrar nas bodas com o noivo, queriam casar-se com o noivo. Só que a Bíblia está dizendo que existia 5 prudentes e 5 loucas. A Bíblia vai dizer que tanto as loucas como as prudentes queriam se encontrar com o noivo. Só que a Bíblia vai dizer que as loucas levaram somente a lamparina acesa. Porém, as prudentes, além de levar a lamparina acesa, elas levaram uma reserva do azeite. Observa bem que vai passar um tempo, todas elas vão tosquenejar, vão dormir. E aí, à meia-noite, ouve-se um grito. Aí vem o noivo. E aí, quando as 10 se levantam, as lamparinas das 5 loucas estão apagadas e as lamparinas das prudentes estão acesas e elas entram para a boda com o seu noivo. Porém, as loucas ficam de fora. O que esse texto está nos dizendo? Que é necessário a gente estar preparado. O que esse texto está nos ensinando? Que é necessário a nossa vida estar pura diante de Deus. Esse é o texto das 10 virgens. Você tem que estar puro. Puro na mente, puro no seu coração, preparado para quando o noivo vier buscar a igreja. E outra coisa que nos diz esse texto, que as prudentes sempre estavam com a lamparina acesa e com a reserva de azeite. Isso simboliza e significa que elas tinham, essas prudentes, 5 prudentes, elas tinham 3 qualidades. A primeira era a pureza. A segunda era estar preparada. E a terceira é que elas tinham uma comunhão excelente com Deus. Você quer entrar no céu? Você quer realmente ter certeza da sua salvação? Então essas qualidades você tem que ter na sua vida. Você tem que ser limpo, você tem que procurar andar em santidade, em retidão diante dos homens e também diante de Deus. Você tem que procurar a cada dia se afastar do pecado e se achegar a Deus com temor, com tremor e com santidade. Você tem que procurar fazer sempre a vontade de Deus, porque há muitas pessoas que pensam que só pelo motivo dela carregar a Bíblia, dela conhecer a palavra, dela conhecer um montão de coisa, ela pensa que ela vai entrar no reino do céu. Observa que o texto anterior que nós lemos, só vai entrar no reino do céu aqueles que faz a vontade do meu Pai que está no céu, como diz a palavra de Deus. Agora, estamos vendo a segunda característica das 10 virgens. Era pessoas puras. As 5 era preparada. E além de ser preparada, elas também tinham a chama acesa na lamparina, que simboliza a fé, a comunhão, o temor, a vontade, de entrar para o reino de Deus e também participar do grande banquete celestial com o seu noivo. Quem são as virgens? Somos nós.
E quem é o noivo? Jesus Cristo, que um dia vai vir buscar a sua igreja. Essa é a primeira característica que eu e você temos que ter. Mas é interessante também falar aqui no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Deixa eu encontrar para vocês aqui um texto muito bem conhecido e você vai entender esta palavra. João capítulo 3, versículo 1, que diz assim: essa é a terceira característica de alguém que vai entrar no reino de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele ou contigo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Essa é a terceira característica. Observa que Nicodemos, ele era um homem observador. Ele observava Jesus curando, libertando. Nicodemos observava os sinais que Jesus fazia. E ele foi se encontrar com Jesus à noite, porque como ele era um homem conhecido, como ele era um homem realmente conhecido pela população e um homem religioso, ele não poderia ir qualquer hora, então ele foi de noite escondido. E ele vai dizer: Rabi, eu sei que tu é mestre, porque ninguém pode fazer o sinal que o Senhor faz se realmente essa pessoa não for de Deus. Jesus olhando para ele e vai dizer: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observa que a característica que Jesus está querendo de nós é o novo nascimento. É que você tenha um novo comportamento, que você não se comporte como a velha criatura se comportava. Se hoje você é uma nova criatura, se hoje você tem um novo nascimento com Deus, então antigamente você mentia, hoje você não pode mentir mais. Você furtava, hoje você não pode furtar mais. Você enganava os outros, hoje você não pode enganar mais. Você fazia tantas coisas no passado, a partir da hora que você aceitou a palavra de Deus, que você conheceu a verdade, você tem que se comportar de maneira diferente e não andar como o mundo anda. Essa é uma característica de alguém que realmente ele vai entrar no reino de Deus e que o seu nome está escrito no livro da vida. O interessante é que tem pessoas que ela vem para Jesus, mas ela quer continuar praticando o que ela praticava no passado, quando ela andava nas trevas. O interessante é que tem pessoas que ela vai para a igreja, ela carrega a Bíblia, ela conhece o texto sagrado, mas ela não quer largar os maus costumes, ela não quer largar o palavrão, ela não quer largar os costumes que ela tinha no mundo. Mas a Bíblia está dizendo aqui, Jesus olhando para Nicodemos, ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, mesmo sendo um doutor da lei, mesmo conhecendo a palavra, ele falou: como que pode isso, Senhor? Eu já sou velho, porventura eu vou entrar no ventre materno da minha mãe e vou nascer pela segunda vez? Jesus vai dizer: na verdade eu te digo, se tu não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Meu amado irmão, presta muito bem atenção que Satanás tem enganado muitas pessoas. Tem pessoas que têm 30, 40,
Tem pessoas que têm 50, ou 20, ou 10, ou 15, ou 5, ou 3 anos de evangelho. E aí só pelo motivo que ela vai para a igreja, levanta a mão da glória, só pelo motivo que de repente ela canta no coral, só pelo motivo dela carregar a Bíblia, ou porque ela tem um curso teológico. Tem pessoas que de repente ela pensa que só pelo simples fato dela ser de repente um pastor, um presbítero, missionária, ela pensa que isso já é suficiente para ela entrar no reino de Deus. Mas observa aqui que Jesus está admoestando Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo. E depois ele vai dizer, tu tem que nascer da água e também do Espírito. Jesus está falando que Nicodemos era necessário ter uma vida com Deus. Era para esquecer das coisas que ele fazia no passado e praticar as coisas que Deus está mandando ele fazer. Nicodemos conhecia a lei dos homens, mas Nicodemos não conhecia ainda a lei de Deus. E essa é a lei de Deus. Eu estou mostrando para você dentro da Bíblia somente 3 características para você realmente ter a certeza que se você morrer hoje, você vai ter ou vai herdar a salvação. Presta bem atenção que eu quero lhe fazer uma pergunta muito importante. Eu sei que alguém vai ver este vídeo e você vai concordar comigo e vai responder para você mesmo. Você já foi no velório de alguém? Você já foi num cemitério? Você já presenciou alguém morrendo perto de você? Imagine se aquela pessoa que você um dia foi no velório e viu ela dentro do caixão. Imagine se aquela pessoa que você viu sendo enterrada, descendo aos 7 palmos na terra. Imagine se aquela pessoa no hospital que morreu e você viu. Imagine se aquela pessoa fosse você. Você saberia para onde a sua alma estaria indo? Será que realmente se aquela pessoa que faleceu fosse você, você teria a certeza que naquela hora a sua alma seria levada para o céu de Abraão para depois ir para o céu? É muito séria esta mensagem. Eu não estou aqui brincando de crente. Eu não estou aqui trazendo a mensagem para você porque eu quero like ou porque eu quero crescer no YouTube. É bom crescer. É bom ser reconhecido pelas pessoas. É bom você, de repente, ter muitas curtidas. Mas a coisa que eu prezo é que você tem que aprender sobre a salvação. As igrejas poderiam falar sobre isso muito mais, porque a salvação é um plano especial de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus quer fazer você ser um empresário, sim. Deus quer fazer você ter um carro. Deus quer trazer bênção financeira para você, claro. Deus quer que você seja feliz na área sentimental, na área familiar, sim. Mas o plano principal de Deus é a minha e a tua salvação. Esses 3 aspectos, esses 3 versículos que eu falei, essas 3 características, as características de Deus para você ter a certeza da sua salvação. Se você faz isso que a Bíblia fala, então com certeza a tua salvação está garantida. Mas se você não faz, procure fazer, para que você não passe tanto tempo dentro da igreja e depois perca a sua salvação. O que adianta o ser humano ganhar o mundo todo e perder a sua salvação, não é verdade? Então, que esta mensagem fique gravada no seu coração. Eu queria lhe pedir uma coisa muito interessante. Coloque nos comentários aí se realmente esta palavra, a palavra de Deus, falou com você dentro do seu coração, dentro da sua alma. Então coloque aí nos comentários. Coloque nos comentários se realmente Deus falou com você através desta palavra.
3 características que você tem que praticar para que você possa entrar no reino de Deus. Ele falou: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E na segunda fala de Jesus, ele vai falar: Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito. Tem pessoas que estão tanto tempo na igreja e até agora não se decidiu em se batizar nas águas. Tem pessoas que se batizou nas águas e saiu da igreja e não priorizou o batismo nas águas que ela teve. Preste muito bem atenção. Jesus Cristo está voltando. Olha as guerras, olha os terremotos, olha os tufões, olha as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Eu vim aqui como boca de Deus para dizer para você: se prepara, se arrependa, porque Jesus está às portas. Ele vai vir buscar a igreja lavada e remida no seu nome. Se você gostou desse comentário, desse vídeo, desta mensagem, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, que é muito importante, compartilhe com quantas pessoas você quiser e que você possa ser feliz. E que um dia, quando você partir desta terra, você possa morar na mansão celestial chamada Nova Jerusalém e que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Para você que chegou aqui no canal agora, não me conhece, sou o pastor Jorge Santos. Toda quarta-feira e também toda sexta-feira estamos postando vídeo aqui no canal para abençoar a sua vida, fortalecer a sua fé e trazer para o teu raciocínio, para o teu entendimento, a palavra da verdade. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe e até outra oportunidade, querendo o nosso Deus.